Boa noite a todos, é um prazer, seja bem-vindo a mais um episódio do A Razão. Nós estamos muito felizes porque você está aqui conosco e eu já quero fazer um convite para você especial. Você já pode compartilhar este vídeo, nós estamos ao vivo do YouTube, no Adventistas Rio. Embaixo aí, na descrição tem aí compartilhar, já compartilha na sua rede social para que outras pessoas possam assistir o programa de hoje. Hoje o tema é a razão da existência de Deus. E hoje nós temos dois convidados especiais, já vamos apresentá-los para vocês, mas eu quero dar uma boa noite, sejam muito bem-vindos aqui conosco. Eu quero também fazer um convite para você e dizer que é importante você se inscrever em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, está escrito embaixo aí, inscrever-se, é porque você não está inscrito. Então, coloque lá, inscrever-se no canal e ative o sininho. Porque quando você ativa as notificações, toda vez que entramos ao vivo, você recebe a notificação que estamos entrando ao vivo. E o conteúdo do Adventistas Rio é sempre conteúdo que é uma bênção, é sempre um privilégio poder receber a palavra de Deus na sua casa. E nós temos tido vários episódios do A Razão, onde temos discutido muitas coisas especiais, e hoje não é diferente. E eu quero saber, Fabiana, quem é que está com a gente aí, e daqui a pouco, eu primeiro vou fazer a oração, mas a Fabiana está com a gente hoje aqui e ela vai dizer quem é que está com a gente. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós, e nesta noite estamos aqui, ao vivo, para poder fazer essa transmissão, onde várias pessoas vão poder ter um contato conosco, com a palavra de Deus, entender um pouquinho sobre a existência do Deus Todo-Poderoso, Criador, e nós então queremos entender um pouquinho essa mensagem. Abre nosso entendimento, envia-nos o teu Santo Espírito, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Fabiana, boa noite, seja bem-vinda também. A Fabiana é nossa companheira aqui, cada quinta-feira ela está com a gente. Obrigado, Fabiana, por estar conosco também. A Fabiana é nossa jornalista e assessora de imprensa da Associação Rio de Janeiro. Diga para a gente, Fabiana, quem é que está com a gente aí? Pastor. Boa noite, boa noite. Nós já temos aqui muitas pessoas com a gente. É um prazer estarmos juntos outra vez, né? A gente fica aí semana sim, semana não, né? Com a nossa série Razão. A semana que não tem aí, a gente já fica aí na expectativa, semana que vem já tem. E hoje chegou o dia, hoje a gente tem convidados aí muito queridos, como toda quinta-feira a gente sempre traz pessoas aí muito bacanas para conversar com a gente, para tratar de assuntos que são polêmicos, mas que têm uma explicação dentro do que a gente acredita, dentro da nossa norma de fé, que é a Bíblia Sagrada, não é mesmo? Então eu quero dar uma boa noite muito especial, e antes de começar a dar uma boa noite, eu quero reforçar com vocês. Olha, se você estiver assistindo essa live pelo seu celular, eu queria mostrar para você uma coisa. Quando você está participando do chat ao vivo, né, fica ali aparecendo os comentários do pessoal e tudo mais, e é muito legal você ver quem está entrando, quem está dando boa noite e tudo mais, mas se você quer seguir o nosso canal e você quer compartilhar, você precisa fechar o chat, e aí vai aparecer para você aqui, ó, o like para você curtir essa live. O meu já está azulzinho aqui porque eu já curti, já dei o meu joinha. E aí você pode se inscrever. Se tiver escrito aqui em vermelho, inscreva-se, é porque você ainda não está inscrito no canal. Então inscreve ali no canal, ativa a notificação do sininho, dá um joinha, porque aí o YouTube ele entende que quando muita gente está curtindo de forma positiva esse vídeo, ele entrega isso para mais pessoas. Então, ajuda a gente a espalhar essa live para mais pessoas agora no YouTube. Aproveita que a gente está dando boa noite, que a gente está aqui introduzindo o assunto e compartilha isso para os seus amigos, manda pelo WhatsApp, manda pelo Facebook, enfim, use suas redes sociais para o bem. E hoje a gente vai conversar um assunto muito legal que o pastor Jean já falou, que é a existência de Deus. E eu quero dar uma boa noite, então, especial aqui para a dona Júlia Abreu. A gente já está acostumado com ela. Toda quinta-feira, aqui, dia de live, a dona Júlia está com a gente. Boa noite, dona Júlia, a mãe do pastor Jean. Boa noite também para o meu marido, que está aqui pertinho de mim, está aqui na sala,
junto comigo, participando dessa live. Isso é nepotismo, viu, Fabiana? A gente... A pastora Cristina conhece muito bem a dona é Júlia. verdade. Já almoçou muitas vezes lá, né, pastor? Verdade, verdade. Ai. Gente boa demais. Pode falar dela à vontade, que ela é gente boa. Mas a gente tem também aqui, olha, a Marilza Zilig. Eu não sei de onde ela é, mas ela deu uma boa noite para a gente. Moisés Abreu, que eu também acho que é da família, não é mesmo? A gente tem aqui o canal Maltrapilhos, eu não sei o nome. A gente tem a Ana Lívia. Deixa eu ver aqui mais. Quem mais está com a gente? Olha, o pastor Lucas Tiengo, é o xará aqui do nosso pastor Lucas que vai participar. Matheus Caiafa, eu tenho que citar o nome dele. Esse aqui é xará do meu Matheus. E eu sei que tem uma turma lá do IPAI que está assistindo. Uma pessoa que já se identificou aqui é a Lisiane, a esposa do pastor Robledo, que é o diretor do IPAI. Sejam bem-vindos. E a gente vai ter aqui hoje muitos alunos do IPAI participando com a gente. Estou identificando aqui mais uma pessoa da família, olha, a Karen Abreu, também é da família aí do pastor, muito bem-vinda. Maria de Jesus é aqui do Rio de Janeiro. A gente tem aqui o Matheus Keffler também, olha, mais um Matheus, Lucas Keffler, Henrique, o Matheus e o Lucas, se eu não me engano, são os filhos do pastor... Gilmar. Pastor Gilmar, isso mesmo. Eu olhei o sobrenome e esqueci o nome. Também estão assistindo com a gente, olha só que legal. E a gente tem várias outras pessoas aqui assistindo com a gente, Ana Beatriz, com a Maia Vitorino, Júlia Vitória, Ana Beatriz Oliveira, muita gente assistindo aqui com a gente. E eu vou dizer para vocês, olha, essa live de hoje ela está imperdível. Então, se você ainda não compartilhou, corre que dá tempo. E eu vou passar agora a palavra já para o pastor Jean, para a gente não perder mais tempo aqui e aproveitar cada minuto com os nossos convidados de hoje. E eu vou deixar que o pastor Jean, então, faça as apresentações e já introduza aí a nossa live, o nosso tema de hoje. Ok, obrigado, Fabiana. Fabiana sempre simpática, interagindo com o nosso público, é sempre um privilégio, sempre um prazer. Quero começar aqui com o pastor Lucas Friedman. Né? Pastor Lucas é o nosso capelão e ele também é professor lá no nosso PAI, o colégio nosso aqui da Associação Rio de Janeiro, colégio interno, colégio que já está funcionando, né, pastor Lucas? Isso tem sido uma bênção para os nossos alunos. A minha filha lá, minha filha mais velha, estuda lá, e eu estou chateado com o IPAI, porque no feriado 7 de setembro ela não quis vir para casa, ela queria ficar lá, porque o IPAI está fazendo muita programação boa lá. Parabéns, pastor Lucas Friedman. Pastor Lucas Friedman é de Niterói, um abraço para a família dele lá de Niterói, muito querido, ele se formou no IAP e começou seu ministério aqui conosco. Boa noite, pastor Lucas. Boa noite, pastor Jean, Fabiana, pastor Estina, boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí pelo YouTube, tem uma galera aí, vários alunos meus que estão aí online com a gente, boa noite para vocês, muito legal estar aqui para, enfim, compartilhar esse tema muito legal. Realmente comecei meu ministério aqui, pastor Jean me acolheu na Central do Rio, depois me trouxe para trabalhar aqui na Rio de Janeiro, muito obrigado, pastor, muito gostoso estar com vocês aqui para a gente partilhar esses momentos. Boa noite. Quiser dar uma boa noite aí para os seus alunos, fica à vontade aí, não sei se você tem alguém aí, em especial, nossa, sei que a meninada está te assistindo aí porque gosta muito de ti aí, né? Tem um monte aí, tem um monte, o pessoal está em peso aí assistindo, boa noite, povo. Tem aí, ó, nossa, tem um monte, tem um monte aqui. Se eu falar o nome de um ou outro, não falar do outro, vai dar ruim. Então, boa noite para todo mundo. Tá bom, muito bom. Bom, meu diretor-geral aqui, bem que é, professor Robledo, uma boa noite. Deixa eu apresentar o diretor-geral do IPAI aqui, professor Robledo, acompanhando com a gente aqui. Manda o nosso abraço aí para os nossos filhos, por favor, que a gente está com saudade. Logo estarão com vocês aí. Um grande abraço a todos aí. Já falei da minha mágoa aqui. Uma alegria. Da minha mágoa com o IPAI aqui, viu? A minha filha não quis vir para cá porque queria ficar aí. Então, mas lógico, só uma brincadeira, nós estamos felizes aí. Professor Robledo, obrigado pelo carinho, por tudo que você tem feito aí conosco. Muito bem, e agora... Estamos juntos. Tá bem, um abraço. E temos o nosso convidado principal dessa noite, o convidado especial dessa noite é
o nosso querido pastor Nemuel Stina, pastor conhecido como Pastor Stina. Pastor Stina foi orador da Voz da Profecia, foi meu pastor lá em São José do Rio Preto, é uma cidade quente lá no interior de São Paulo. Foi lá que eu conheci, que eu ouvi pela primeira vez, e ele é um grande pastor, pastoreou a nossa família. Pastor Stina passou por vários lugares, foi presidente da Associação Paulista Oeste, foi pastor em vários lugares e principalmente é conhecido por ter sido orador junto com Arautos do Rei na Voz da Profecia. A gente fica muito feliz. E o pastor Stina é o nosso convidado de hoje. E a sua família, acho que a gente está com um probleminha de conexão, ele deve estar com algum problema de conexão, mas eu quero mandar um abraço aqui para a família do pastor Stina. A família dele é lá de Americana, e eu quero mandar um abraço para o pessoal de Americana. Eu conheço lá o Paulo Stina, pastor Paulo, que é irmão dele, Ivan Stina, Cleiton Stina, todos são os irmãos do pastor Stina, são muito queridos. E eu estudei com o pastor deles lá de hoje, que é o pastor Yuri Raven, é o pastor titular hoje da Igreja de Americana. Nós fizemos o mestrado juntos. E quero mandar um abraço aí, pastor Yuri, que está assistindo com a gente também hoje aí, ao vivo. Obrigado, pastor Yuri. Um abraço também, pastor Gerson e pastor Roéfero, são pastores que estão conosco, pastor Flávio, e espero que vocês também possam curtir a nossa live de hoje. Pastor Lucas, eu sei que o pastor Stina também teve uma história contigo aí. Eu fiz teologia porque muitos pastores foram pastores conosco na nossa época de infância. Eu tive o pastor Miguel Reis Cabral, que foi o meu pastor que me batizou, depois o pastor Alcides Cruz, o pastor Nemuel Stina foi meu pastor, aí eu fui fazer teologia depois, e teve uma história também contigo, não teve, pastor Lucas? Pastor Nemuel Stina é um homem de Deus, né? Teve história com muitas pessoas, inclusive comigo. Na verdade, pastor Nemuel Stina me recomendou para o seminário. Foi ele que fez a minha carta de apresentação para fazer ali para começar a fazer o curso de teologia. Me acompanhou durante o curso de teologia, me ajudou em alguns momentos ali de comportagem, algumas. Enfim, a maior parte das minhas recomendações foram feitas pelo pastor Stina. É uma pessoa que tem me acompanhado aí desde que eu comecei ali no NASP. É um pai na fé, alguém assim foi muito importante na minha caminhada aí até chegar aqui no ministério. Ok, então é isso aí, pastor Stina aí fazendo escola, realmente. Pastor Stina hoje ele está na TV Novo Tempo, ele faz lições da Bíblia para a rádio, e hoje ele está aí com a gente, aí a gente tem certeza que tem sido uma bênção, e ele prega o evangelho no mundo todo, né? Pastor Stina, acho que está conosco aí, entrou agora. Pastor Stina, fizemos a sua apresentação aqui, quero só dizer que nós estamos muito felizes que o senhor está aqui. Mandei um abraço pessoal lá, pastor Ivan, pastor Paulo, pastor Cleiton, lá de Americana, que são, né, hoje a sua família acho que está lá, né? Mas o senhor está em Mogi. Um pouco em Mojimirim e um pouco no Canadá. Eita, nós! E aqui em Mojimirim temos uma dificuldade com a energia. Felizmente está tudo ok agora. Tá bom, pastor. Obrigado aí. Uma boa noite, pastor Stina. Obrigado por estar conosco aqui. Tanto o pastor Lucas como eu tivemos uma história contigo, com o senhor, que nos inspirou como pastor para fazer teologia. E isso para a honra e glória de Deus, seja uma bênção aí, pastor. Prazer estar com vocês, pastor Jean, pastor Lucas, com a Fabiana, também com o Paulinho. Quase todos vocês já foram ovelhas do meu pastoreio, né? E eu estou honrado de ver que Deus tem abençoado vocês. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, viu? Amém, pastor. Nós estamos muito felizes aí, então, com tudo isso que tem, com todo esse período que aconteceu. Bom, pastor, sem mais delongas aqui, precisamos entrar aqui no nosso tema de hoje. O nosso público está esperando nossa live. E eu quero começar contigo, pastor Stina.
já de cara aqui, já vamos apimentar a nossa conversa aqui, é um bate-papo nosso aqui, todos sejam bem-vindos, e eu quero fazer essa pergunta direcionada já para o senhor. É possível explicar, pastor, a existência de Deus apenas com a razão? Nós sabemos que a era da razão, né, era das luzes ali, com a França, eles racionalizaram muito, e aí acabou ficando só a razão, esqueceram um pouquinho da fé. Mas é possível isso? E qual o papel da ciência na explicação desse Deus do universo, pastor? Olha, essa é uma pergunta para a qual não tem uma resposta assim, sim ou não. Por quê? Cada pessoa tem uma cabeça diferente, né? Então, por exemplo, nenhum ser humano é só razão e nenhum ser humano é só emoção. Um indivíduo pode ter mais razão e menos emoção, o outro mais emoção e menos razão, mas nós temos essas duas coisas, né? Quando nós tratamos de coisas conhecidas, palpáveis, os nossos sentidos, eles são capazes de identificar as coisas. Agora, quando tratamos de coisas que fogem àquilo que é visível, àquilo que é palpável, eu diria, o sobrenatural, é difícil de você apertar na mão e dizer, ó, Deus está aqui, entende? E é difícil de você olhar e dizer, Deus está ali. Por quê? Porque quando se trata do assunto Deus, não é apenas a razão, não é apenas a fé, porque nós temos que entender um pouco de filosofia, temos que entender um pouco de teologia, e dependendo destas coisas, então a pessoa ela vai ter mais conhecimento da realidade de Deus ou menos conhecimento. Por exemplo, a ciência. A ciência pode ajudar? Pode. Agora, o que é que nós temos visto, especialmente nesses últimos meses, com o assunto da pandemia, por exemplo? Vocês já perceberam como a ciência é manipulável? Perceberam como um indivíduo diz uma coisa do mesmo assunto e outro diz outra coisa do mesmo assunto e ambos usam a ciência? Então, eu tenho, por exemplo, convicções muito fortes de que é muito mais simples ser criacionista do que ser evolucionista, por exemplo. É preciso ter muito mais fé para ser evolucionista do que para ser criacionista. É muito mais prático, mais simples, mais palpável você acreditar num Deus. Por exemplo, falando da ciência, se você estudar o design inteligente do universo, você vai descobrir que atrás desse design inteligente tem um ser pensante que orquestrou tudo isso de uma forma absolutamente inteligente. Não tem como fugir. Agora, é claro que se a gente entra por certos caminhos da ciência, nós vamos dizer assim, não, Deus não existe. Mas vamos olhar, por exemplo, o DNA da pessoa. Há estudos sobre o DNA do ser humano, que o DNA é a coisa mais importante que a gente tem no nosso corpo, que é um conjunto de situações que produzem diversas outras situações. Tudo está escrito no DNA. Descobriram que no DNA do ser humano está escrito o nome de Deus. Como é que eles fizeram isso? Eles descobriram que existe uma sequência lógica no DNA. Números 10, 5, 6, 5. Esses números no alfabeto hebraico, eles correspondem a letras. E estas letras, exatamente, quando juntas, elas dão o nome de Deus. Deus é um tremendo de um artista, meu povo, mas é um tremendo de um artista. Ele não deixou de assinar sua obra. Como qualquer pessoa, quando pinta um quadro bonito, num cantinho lá, ele mete o nome dele lá. Por quê? Tem que ficar gravado. Então, eu pessoalmente, eu não tenho dúvidas da existência de Deus e eu posso dizer, agora há pouco eu conversei com ele. Legal, pastor. Muito bom. A gente percebe uma coisa interessante.
que o senhor falou sobre a questão do design inteligente, eu vi uma pessoa fazendo uma comparação simples, como de um relógio. Ele colocou um relógio em cima de uma mesa e perguntou para a pessoa, né? Falou assim, qual é a possibilidade desse relógio aqui, em milhares de anos, ele existir, ele ser formado, ele ter juntado as peças ali, o ponteiro, a engrenagem, a máquina, o vidro, qual é a possibilidade? A pessoa falou assim, é zero, é nenhuma. Ele falou, essa chance é inexistente. Aí a pessoa falou assim, mas o globo ocular, por exemplo, só vamos pegar uma parte, o globo ocular, ele é mais ou menos complexo do que um relógio. Ele falou muito mais. Ele falou, então, como que nós podemos... Seria isso, então, pastor, a explicação da causa do universo? Quer dizer, o universo é tão complexo assim que poderíamos explicar dessa forma? Se não existisse alguém muito maior do que o próprio universo, o universo não existiria. Seria um caos. Então, quando a gente lê lá no princípio a Bíblia, né? Claro que eu sou criacionista e não poderia ser diferente, porque eu sou um biblicista, né? Quando a gente lê lá no comecinho da Bíblia, no princípio, Deus criou Bereshit bara Elohim, né? Meu afilhado Friedman, o pastor Lucas, ele gosta do hebraico, né? A gente percebe assim, tem um início. E quem é esse início de tudo? É Deus. E não é explosão, não é ameba, não é um negócio que vai se transformando. Eu vou fazer 65 anos agora, o mês que vem. E nesses 65 anos eu procurei ver se algum macaco virou gente. E eu não achei. Você achou? Então eu tenho que olhar na Bíblia e dizer assim, no princípio criou Deus, e ponto. E acabou, tá certo. Muito bem, pastor Lucas também está aqui com a gente. Eu quero já também jogar você na conversa aqui, já apimentar alguma coisa aí, pastor Lucas. Se tiver algum comentário, pode fazer também, mas eu quero fazer uma pergunta para ti. Existem no mundo vários deuses conhecidos, né? Nós temos aí o nosso Deus Jeová, né, que é chamado na Bíblia, Emanuel, e tem Alá, pelos muçulmanos também chamado como Alá. Existem várias linhas, várias interpretações, e várias pessoas chamam de deuses. Lá no Antigo Egito também tinham seus deuses. Quem é o Deus? Existe um Deus verdadeiro? Como é que a gente pode saber isso, pastor Lucas? Muito legal essa pergunta. Eu estava escutando aqui o pastor Estina falando, e existe dentro da filosofia realmente duas coisas que a gente chama, parecem, os termos são meio complicados, mas a gente chama um de imanência e outro de transcendência. Imanência é isso que a gente está vivendo, nesse mundo onde a gente está, e transcendência é algo que está além disso aqui. É muito difícil a gente explicar Deus ou dar uma razão à existência de Deus pelo fato de que ele transcende o nosso conhecimento, né? Ele está além do nosso conhecimento. Então, eu costumo pensar que o dia que a gente conseguir explicar Deus, a gente alcançou o ápice da coisa. Então, a gente virou Deus, né? Porque somente ele pode se explicar, né? O dia que explicar Deus, deixou de ser Deus, né? Exato. Exato, o dia que alguém explicar Deus, ele deixa de ser Deus ou a pessoa vira Deus, né? Então, aqui nessa conversa, a gente vai arranhar um pouco a superfície de quem ele é, né? A superfície de quem é Deus. E aí a pergunta é sobre, poxa, existem tantos deuses ditos aí no mundo, por que esse Deus? Por que o Deus de Israel? Veja, eu acredito que existem algumas colocações que são importantes, mas talvez a mais importante seja a de que existem deuses que foram criados a partir de uma crença de um povo. Então, tem um povo, e esse povo pegou um mito e transformou esse mito em uma realidade. Existem diversos pensadores que falam sobre isso, Dostoiévski fala sobre isso, Kant fala sobre isso, Nietzsche vai falar sobre isso, nós temos aí, enfim, Levinas e tantos outros filósofos que vão falar sobre essa questão, Freud fala sobre esse mito, mas todos esses mitos partem de um pressuposto de uma criação, alguém criou esse Deus.
E aí o que é bonito do entender o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, é que é um Deus que não foi criado, ele não passou pelo imaginário humano. Porque, veja, todas as vezes que eu olho para um texto sagrado, para alguma coisa, eu tenho que entender qual é a base de fé que determina aquela crença. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia está mostrando para a gente que Deus ele é pré-existente, ele é eterno, ele sempre existiu. Ele não passou pela criação humana, ele não é algo que alguém um dia inventou. Então, o cristianismo assume que Deus é eterno. Então, por que não outros deuses? Veja, quando a gente fala, por exemplo, de Alá, a gente está falando do mesmo Deus de Israel, é a mesma origem abraâmica. Quando a gente fala de alguns outros personagens que são tidos como Deus em outras religiões, nós estamos falando do mesmo Deus. Agora, existem outros deuses que nós não damos a ele título de Deus exatamente pelo fato de que foram criados pelo imaginário humano. Já o Deus a quem nós cremos, que pode ser o nosso Deus e pode ser Alá, ou pode ser o Deus de outras confissões religiosas, o Deus da Bíblia é um Deus eterno, que não foi criado por ninguém, e por mais que a gente passe horas tentando discutir, a gente nunca vai alcançar a perfeição dele. Por isso, esse o Deus, é o Deus que é inatingível. Falou bonito, Lucas. Queria dar uma contribuição, pastor Jean. Sim, pastor, fica à vontade. Eu queria primeiro recomendar para você que é cristão, que está nos acompanhando, assim que Deus permitir e der tudo certo, visite as terras bíblicas. Você vai ter uma visão da Bíblia diferente, a Bíblia fica colorida. Faz alguns anos, eu já estive lá algumas vezes, né? Eu subi o Monte Sinai, e quando estava lá em cima, o topo do Monte Sinai é escuro, é negro. E o beduíno que estava me acompanhando, embora eu soubesse a resposta, eu perguntei para ele, por que todos os montes aqui da cordilheira têm o topo marrom e só esse aqui o topo é negro, é preto? Aí falou, aqui nesse monte lá com... Quer dizer, ele disse assim, aqui nesse monte, na linguagem dele, Deus desceu para falar com Moisés. É o mesmo Deus, como disse o pastor Lucas. O Deus verdadeiro é o Deus criador, mantenedor e sustentador. É o Deus da Bíblia. Muito bom, olha, correto. Muito bom, viu? Ouvir vocês é algo assim fantástico. Dá vontade de não interromper, de não parar para nada. Eu queria ler um comentário aqui que fizeram e, em seguida, já direcionar uma pergunta, inclusive para o pastor Estina. Alguém comentou assim, olha, tem o fato de que várias culturas citam o dilúvio, e isso, de certa forma, comprova a veracidade da Bíblia, né? E por falar em veracidade da Bíblia, eu queria colocar essa pergunta para o pastor Estina. Pastor, muitos homens que nós acreditamos, nós cristãos acreditamos, terem sido inspirados por Deus, eles escreveram a Bíblia. Mas esses homens, eles estavam numa área restrita do mundo, eles tinham uma língua restrita, né? A Bíblia foi escrita ali em línguas bem restritas, para um grupo, a princípio, específico de pessoas. Então, que evidência a gente pode ter de que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus, ou que a Bíblia é a palavra de um ser sobrenatural, como alguns possam querer chamar a Deus assim? Então, como é que a gente pode acreditar nisso, de que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus? Eu vou entrar em duas frentes para responder essa pergunta, muito especial essa pergunta. Eu vou entrar numa frente profética e eu vou entrar numa frente didática, ok? Na frente profética, eu diria o seguinte, a Bíblia é o livro onde Deus fala as coisas que vão acontecer. Por exemplo, você pega o livro de Daniel. Nabucodonosor teve um sonho e Daniel falou para ele assim, o Deus do céu vai revelar o que é. E olha, depois de você vem um outro reino, e depois vem um outro, e depois vem um outro. E ele foi fazendo isso. Quer dizer, o próprio livro de Daniel é historicista. A história
profética da Bíblia. Ponto. O segundo ponto, do ponto de vista, diria até matemático, sabe? Por exemplo, tem muita gente que lê a Ilíada, não é? Que é um escrito de Homero, que é uma coisa espetacular, não é? E acredita na Ilíada. Sabe quantas cópias existem da Ilíade? 263 cópias. Sabe quantas cópias existem do Novo Testamento? Podem cair da cadeira se quiser. 24.600 cópias. E tem alguns escritos muito famosos que têm uma cópia só. E as pessoas preferem acreditar num escrito que tem uma cópia só, defendem, brigam e morrem por um escrito que só sobrou uma cópia, e denigrem um escrito que Deus preservou quase 2.500 cópias do Novo Testamento. Eu diria o seguinte, para complementar essa resposta aqui a essa pergunta tão especial. Existe um conflito, a gente chama de conflito cósmico, e a gente acredita que existe o bem e o mal. No Antigo Testamento, cria-se que só existia a força do bem, mas depois da vinda da filosofia, descobriu-se que existe a força do bem e a força do mal. O mal existe, e ele quer destruir o bem. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden, por exemplo. E qual é o pensamento do mal, do inimigo, que a gente chama de diabo, Satanás, a Bíblia chama de antiga serpente, dragão, essas coisas todas, né? O principal propósito dele é dizer não ao que Deus disse sim e dizer sim ao que Deus disse não, para contrariar. Então, por exemplo, quantas Bíblias foram queimadas na Idade Média? Gente, teve fogueira em praça pública, onde centenas, milhares de Bíblias foram queimadas. Há um lugar muito especial na Europa onde se queimou uma quantidade enorme de Bíblia. Naquele lugar lá hoje tem uma sociedade bíblica. E a Bíblia é o livro mais publicado de todo o mundo, de todos os tempos. Não tem como a gente fugir, né? E outra coisa, eu vou falar isso aqui para ficar gravado no coração de todos os que estão acompanhando a nossa live. Há 1 milhão de livros ou mais que falam de Deus, onde o homem escreve sobre Deus. Mas só existe um livro onde Deus escreve sobre o homem, e esse livro é a Bíblia. E ali está a nossa história. Sabe por que nós estamos parecendo, o mundo está parecendo hoje, que está cheio de zumbis existenciais, sabia? Porque não creem em Deus, não creem na... Quando nós deixamos de crer na Bíblia, nós perdemos os parâmetros. E o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia é a mente de Deus traduzida em linguagem humana, para a gente poder entender o plano da salvação. Eu sou Bíblia. E nada mais. Fabiana, pega esse verso aí e coloca para a gente, já te dou a palavra, pastor. A Bíblia é a mente de Deus traduzida em linguagem humana, para que a gente possa conhecer o plano da salvação. O plano da salvação. Já anota aí, Fabiana, porque esse aí vai para o Instagram, com certeza. Pastor Lucas, fala para a gente. Isso aí. Eu achei... fala do pastor China é sempre muito interessante, mas tem algo que é muito legal, que ele está falando da profecia, né, aquela coisa toda, e aí a gente se pergunta uma coisa. A profecia foi escrita porque vai acontecer ou vai acontecer porque ela foi escrita? Né? A pergunta pode parecer a mesma, mas ela tem uma diferença grande, né? Ali, Deus falou aquilo ali porque aquilo vai acontecer, ou aquilo vai acontecer porque Deus falou? Então, isso é muito interessante a gente pensar. Parecendo Tostines lá, né? Vende mais porque é que isso é interessante de pensar, porque se eu digo que vai acontecer porque Deus falou, é predestinação. Agora, se eu digo que Deus falou porque vai acontecer, é mais uma prova da veracidade bíblica, porque antes de acontecer, ele sabia. Portanto, ele é presciente. Né? Então, quando Deus revela o mistério... Pastor? Olha, Deus é onipotente,
onisciente, sabe o futuro e é onipresente. Quando Deus escreveu a profecia, porque nós vivemos o tempo que a gente vive aqui, esse negócio que a gente conhece chamado tempo, relógio, essas coisas todas, o tempo é uma cunha que Deus implantou num negócio chamado eternidade. O tempo não é igual em todo lugar, gente. O tempo é uma coisa nossa aqui. Deus, que está muito acima e além, é transcendente, como o pastor Lucas falou, embora seja imanente também, Deus vive numa outra esfera. Então, por exemplo, para nós existem 3 tempos, o passado, o presente e o futuro, certo? Como é que nós vamos entender que alguém consegue viver um presente eterno? Aí daí. Olha, Jesus veio aqui, quer ver? Jesus veio aqui no mundo, e Paulo, em Gálatas 4:4, diz que ele veio na plenitude do tempo, não é? Mas para Deus, quando que Jesus já tinha morrido? A Bíblia não diz que ele foi morto antes da fundação do mundo? Por quê? Porque é um presente eterno, que um dia nós vamos entender esse negócio aqui. Não adianta a gente querer colocar uma cidade como o Rio de Janeiro, enorme, dentro de uma cidadezinha pequena, não é? Uma cidadezinha do interior. Deus é muito grande para caber dentro da nossa cabeça. Por isso que eu formulei essa frase sobre a Bíblia. É a mente de Deus traduzida na linguagem humana com o suficiente para a gente entender o plano da salvação. Agora, vejam, um detalhe a mais sobre a Bíblia. Não sei se ainda posso falar ou se já falei demais. Com certeza, pastor, com certeza. Só um detalhezinho a mais. Um livro que foi 2 anos, por mais ou menos 40 pessoas diferentes, em 3 continentes diferentes, na África, na Ásia e na Europa. E não tem contradição. Ô, gente, eu sou cozinheiro nas horas vagas. Pega uma receita, faz cópia, 100 cópias, dá para 100 cozinheiros. Nenhuma sai igual à outra. Nenhuma. Conta uma história para 100 pessoas e peça para essas 100 pessoas contarem a história. Não sai igual. Agora, como que a Bíblia, escrita em um período de mais de 1.500 anos, 40 pessoas das mais diversas configurações, em 3 continentes diferentes, e não tem contradição. Por quê? Porque havia um Deus por detrás da Bíblia, porque há um Deus, que é o Deus Espírito Santo, que foi quem inspirou a escrituração desse livro. E olha, você que está me acompanhando aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quer ser feliz? Estude a Bíblia, acredite na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Aí tá aí, é ótimo fazer live com o pastor que é evangelista, ele já faz o apelo já para as pessoas já entrarem no clima aí, é isso, essa é a ideia mesmo, nós queremos que as pessoas entendam e façam essa reflexão. Agora, veja, 2 coisas vocês já falaram aqui, importantíssimas, que mostram a existência de Deus. Primeiro, a questão da onisciência de Deus. Eu entendi claramente isso. Veja, na profecia, quando você olha, você vê, Daniel viveu 600 anos antes de Cristo, mas ele já preveu que viria os reinos posteriores, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, logo em seguida. Quer dizer, eram muitos anos depois. Acertar com precisão isso é praticamente impossível. Então, veja, a profecia... Então, veja, você quer entender sobre Deus, estude profecia. E segundo, estude a Bíblia, porque ali está a visão de Deus, muito claramente. E falando ainda sobre Bíblia, já que nós pegamos esse gancho aí, eu quero perguntar ao pastor Lucas. Pastor Lucas, nós temos aqui os textos da Bíblia passaram por diversas revisões, temos traduções. Toda vez que você traduz, você já perde, né? É natural isso. Por exemplo, existem palavras em português que não tem em inglês. Por exemplo, a palavra saudade, não existe em inglês essa palavra. Quando a pessoa quer dizer, ela diz I miss you. Então, porque é uma palavra semelhante. Então, normalmente você perde do hebraico, do grego, a gente acaba perdendo algumas na tradução. Nós temos também 1.200 anos, temos um abismo, 2.000 anos aí, do último autor até nós hoje, que foi João, até nós. Então, tem muitos abismos aí, cultural, linguístico,
de tempo, muitas coisas. Como lidar com essas informações? Será que não perdeu essa tradução, não foi perdida a essência, o conteúdo, ele não foi modificado, a palavra de Deus não foi modificada e chegou para a gente diferente do que ela realmente, inicialmente foi escrita? Essa pergunta é muito importante, pastor Jean, porque a Bíblia, como o pastor Estina está falando, nosso Deus é o Deus da Bíblia, né? Então, se a gente não consegue compreender a Bíblia, ou se a gente não tem uma certeza de que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, a nossa visão acerca desse Deus que a gente está falando fica deturpada. Então, eu queria falar aqui duas coisinhas que são muito importantes. O pastor Estina já falou muito bem sobre a questão aí, por exemplo, dos manuscritos, e eu gostaria de até trazer essa informação. Tem uma coisa que nós chamamos de autógrafo. O que é autógrafo? Vem aí de duas palavrinhas, né? Autografos, que é o próprio escritor. O que acontece? Um documento, ele tem validade maior quando ele é o original. Então, quando eu tenho o autógrafo, o que foi escrito pelo próprio autor. Depois nós vamos olhando para a autenticidade desse documento pelo tempo que existe entre o autógrafo e a primeira cópia. Quanto mais longe a cópia é do autógrafo, menos validade histórica ela tem. Então, o que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, para os manuscritos do Novo Testamento, nós temos aí a primeira cópia do ano 125. E como o pastor Jean acabou de dizer, nós temos o último apóstolo morrendo ali por volta do ano 100. Então, o nosso primeiro manuscrito só tem 25 anos de distância entre o autógrafo. Isso quer dizer que é um documento de alto valor histórico. Enquanto eu tenho, por exemplo, Ilíada, quando eu tenho, por exemplo, os escritos de Sócrates, enfim, Platão e tantos outros que têm aí cerca de 500, 800 anos entre o autógrafo e a primeira cópia. E ainda assim eu estudo filosofia platônica, eu ainda assim estudo tanta coisa socrática, dando valor a isso. E o Novo Testamento, por exemplo, eu tenho aí 25 anos, então é um documento histórico que tem muito mais valor do que, por exemplo, Ilíada, como, por exemplo, as histórias de Shakespeare e tantas outras coisas. Mas ainda há uma questão que é muito, muito, muito interessante, que é a seguinte. Foram encontrados em 1948 uns achados que são os manuscritos do Mar Morto. O que são os manuscritos do Mar Morto? Os manuscritos do Mar Morto foram datados do 4º século antes de Cristo. Então, 400 anos antes de Jesus vir, existia ali uma tribo que ficava perto do deserto. Alguns dizem que eram os essênios, outros dizem que não eram, mas fato é que existia uma tribo de pessoas que moravam no deserto e eles eram copistas, eles copiavam a Bíblia. E eles fizeram inúmeras cópias do Antigo Testamento, de textos rabínicos, enfim, de um monte de coisa. Eles fizeram tudo isso e eles fizeram rolos e colocaram esses rolos dentro de jarros de vidro e eles deixavam dentro dessas cavernas, numa região chamada Qumran, porque ali não tinha a aridez do deserto, né? Tava coberto e tal, e eles deixaram. Fato é que com perseguição, destruição de Jerusalém, aquela coisa toda, aquilo ficou por lá desde do século IV a.C., então 400 anos antes de Cristo, até o ano de 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o povo de Israel voltou para Israel, enfim, aconteceu aquilo tudo ali em 48, eles começaram a fazer escavações e tal, e um beduíno que estava passando por ali, quando ele foi parar com o rebanho de cabras dele, ele joga uma pedra para ver se tem algum bicho dentro da caverna ali, e ele escuta um barulho de vaso quebrando. Quando ele entra lá para ver o que é, ele descobre alguns manuscritos. Ele vende esses manuscritos até que chega na mão do curador do Museu de Jerusalém, e eles vão descobrir que aqueles manuscritos são manuscritos da Bíblia. Tá, e por que isso é importante? Porque nós temos manuscritos de 400 anos antes de Cristo preservados até 1948, então isso é mais de 2.000 anos de preservação de manuscritos, e quando eu pego o manuscrito do Mar Morto e comparo com o texto do Antigo Testamento, é o mesmo texto. Isso quer dizer que esses textos sobreviveram mais de 4.000 anos. 4.000 anos sobrevivendo intactos. Então, os manuscritos do Mar Morto são para nós um troféu, para a gente dizer, olha, realmente nós temos como provar que não houve nenhuma alteração. É bem verdade que toda tradução tem uma perda de alguma coisa ali, mas a gente não teve perda nenhuma na mensagem. Talvez algumas coisas, por exemplo,
o nome de Maria. Maria não se chamava Maria. Em hebraico, o nome de Maria era Miriam. Tiago não se chamava Tiago. Tiago se chamava Jacob, que era Jacó. Judas não se chamava Judas, se chamava Yehudá, que era Judá. Então, quando saiu do hebraico e foi para o grego, Miriam foi para Maria, Jacob foi para Jacobo, que veio para Tiago, Yehudá foi para Judas e veio para o português como Judas. Então, algumas coisas têm realmente algumas alterações aí linguísticas, mas a mensagem a gente tem garantia de que não foi mudada e a gente tem as provas nos manuscritos do Mar Morto. Fantástico, né? Os manuscritos lá do Mar Morto realmente é um trunfo muito grande para mostrar que não houve alteração. Quando você compara textos, existem textos de Isaías, se não me engano, que estão completos ali, que não tem nenhuma alteração. Então, isso comprova que nós podemos confiar no que está escrito na palavra de Deus, não é isso, pastor Lucas? Que legal, muito Exatamente. bom. Fabiana, acho que tem algum comentário aí. Nós temos aqui 2 perguntas que a mesma pessoa fez. E aí eu vou colocar aqui e vocês decidam quem vai responder, tá bom? A primeira é a seguinte. A pessoa perguntou assim, será que Deus criou outros mundos e Jesus só criou a Terra? Essa é uma pergunta. E a outra, que tem alguma coisa relacionada, outros mundos foram afetados com o tempo, por exemplo, o relógio, a passagem do tempo? Nós somos espetáculos para outros mundos? E aí a gente entra até num assunto talvez um pouquinho mais difícil, né, de explicar, mas vamos colocar aqui a pergunta do nosso ouvinte aqui. Sobre Jesus, a gente pode... Se a gente confia na Bíblia, fica fácil. Agora, se não confia na Bíblia, é difícil. Mas para quem confia na Bíblia, a Bíblia diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus como Pai. Eu volto a dizer o seguinte, a nossa cabeça é muito pequena para entender como 3 podem ser 1 e 1 pode ser 3. Mas é bem assim. Nós vamos estudar esse assunto durante a eternidade. Agora, entender aquilo que vai gastar toda a eternidade, que não tem fim, entender aqui, a gente vai ficar maluco. Por isso que em Hebreus a palavra diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é o galardoador de quem o busca. Então, veja, se a Bíblia afirma que Jesus, no princípio, já estava com Deus, em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus foi criado por Deus, em nenhum momento. Sabe por que existe confusão, minha querida Fabiana? Porque a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus, e para nós, filho significa aquele que é gerado pelo Pai. Mas, na linguagem hebraica, filho não é aquele que é gerado pelo pai. Tanto é que, por exemplo, no reinado da Babilônia, tem um rei que não era filho de Nabucodonosor, ele era neto, mas ele é chamado de filho de Nabucodonosor. Por quê? Porque é igual, é da mesma essência, da mesma linhagem. Então, quando Jesus esteve no túmulo, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão descobrir o seguinte, o anjo chegou e falou para Jesus assim, filho, teu pai te chama. Teu pai te chama. O filho estava ali, a vida estava nele. Deus não morre, tem uma guerra para saber quem que morreu na cruz, se foi Deus ou se foi o homem. Entendem? Então, o Senhor Jesus, ele é tão eterno quanto o Pai, ele é tão onipotente quanto o Pai, e apenas então somente o Pai permitiu a ele que ele fosse o Criador de todas as coisas, e a Bíblia diz que nele tudo subsiste. Como que eu vejo assim, de forma simples, porque a beleza da teologia é você uma coisa complexa numa coisa simples. Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, numa reunião, eles
definiram o que é que cada um faria nesse plano de criação e redenção. Cada um tem uma função, vai se formando ao pegar outra função. Não, cada um tem uma função. Vamos pensar assim, Deus, o grande arquiteto, okay? Que foi comissionado para guiar a igreja, para nos guiar. Então, nós temos Deus conosco, e Jesus, quando ele veio aqui, o anjo falou assim, o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não, a gente não sabe de onde que é, qual é o princípio, porque é um ser eterno. Maravilha, muito bom. Quero agradecer aí, nós estamos tendo muitas pessoas que estão curtindo, eu quero pedir para você que está nos assistindo agora, esse é o programa A Razão, nós estamos muito felizes que você está aqui, continue compartilhando, que outras pessoas vão poder assistir futuramente. Agora, eu queria pedir para que você desse o seu like aí, dá um joinha se você está gostando, curtiu. Se você não está gostando, dê o dislike, não tem problema. Agora, diga para a gente por que você não está gostando, para que a gente possa melhorar nossa interação com vocês, para que a gente possa ter um diálogo aberto com vocês. Mas se você está curtindo, diga para a gente, coloca o joinha aí. Fabiana, tem algum comentário, alguma pergunta a mais? Pastor, olha, tem algumas perguntas aqui, né? Mas vamos lá, vamos tentar selecionar aqui. Eu vou pegar a pergunta da Renata. Ela perguntou assim, Jesus, sempre foi esse o nome? Porque ela já ouviu dizer de que quem não acredita no criacionismo, que Jesus foi um nome inventado pelo homem. Então, já que o pastor Lucas mencionou aí essa questão, né, de Judas, que tinha um nome diferente, Tiago, Maria, e o nome de Jesus, né? A gente sabe até de outras denominações, outras religiões, que não aceitam que Jesus tem esse nome, Jesus. Eles dão outro nome, né? Então, como é que funciona isso? Foi sempre esse o nome? É diferente? Fabiana, essa pergunta é muito legal, porque quando a gente para olhar para a Bíblia, na Bíblia não aparece o nome de Deus. Todos os nomes que aparecem relacionados a Deus são atributos dele. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Jesus, a gente vai falar aí do nome Yeshua em hebraico. Yeshua significa salvação. E tem até um trocadilho ali na Bíblia, quando diz, ele virá, o Senhor será chamado Yeshua e ele salvará o povo. Em hebraico está escrito, está chamado Yeshua e ele Yeshia, virá o Salvador e ele salvará. Porque Yeshua significa salvação. Quando fala Emanuel, a gente está falando de Deus conosco. Quando a gente fala inúmeros nomes, por exemplo, quando fala eu sou o que sou, na verdade a tradução é eu sou o que eu vier a ser. Que, na verdade, Deus estava dizendo, quando você precisar, eu vou ser a nuvem, quando você precisar, eu vou ser a coluna de fogo, quando você precisar, eu vou ser a rocha, eu vou ser a água que vai sair da rocha, eu sou o que eu vier a ser. O que você precisar que eu seja para a tua salvação, eu vou ser. Então, quando a gente fala sobre Jesus, e aí o pastor Stina estava falando sobre a questão da eternidade, de fato, quando Jesus vem à Terra, ele recebe esse nome Yeshua, que significa salvação. Mas esse é o nome dele? Não, a gente não sabe qual é o nome de Deus. Deus não tem um nome revelado. Enquanto ele esteve na Terra, sim, o nome foi Yeshua, e aí a tradução foi para o grego como Insus e veio para o português como Jesus. Então, a gente tem essa ideia. Agora, o nome real dele, a gente não sabe. E aí, isso que o pastor Estino estava falando a respeito de ser filho de, é muito interessante, né? Porque Deus, Jesus, ele é eterno, tanto quanto o Pai, né? Ali em Hebreus, capítulo 1, verso 2, vai dizer que, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos falou nos últimos dias através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez o universo. Logo no primeiro texto da Bíblia também, o pastor Stina também citou ali em hebraico, né, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, que no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí coloca ali o Elohim, né, que criou o céu e a terra. Depois fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois vem João 1:1, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus.
todas as coisas foram feitas por ele. Então, só para concluir minha fala aqui sobre isso, eu queria comentar rapidinho. Eu acredito piamente que os três estavam lá, mas o agente da criação era Jesus. Então, quem dizia haja luz, isso assim é uma possível explicação e eu gosto de crer nela. Quem dizia haja luz era o Pai. Quem ia lá e fazia luz? Jesus. Agora, aonde era contida essa luz? O sol só é criado no quarto dia. Aquele que organizava, aquele que continha era o Espírito. E por que eu acredito nisso? Porque ali tem uma palavra em hebraico que diz Aruach Elohim merachefet al penei hamayim. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse verbo merachefet significa literalmente esse pairar de ter cuidado, aquele que cuidava. Veja, a gente não tinha centro gravitacional no início da Terra. Por que a água não se espalhou? Por que a água era... o Espírito pairava sobre as águas. Então, dentro dessa concepção judaico-cristã, quem dizia haja luz era o Pai, quem fazia era Jesus, e aquele quem continha, quem cuidava, guardava, embalava, era o Espírito Santo. E os três estavam ali presentes, né, na eternidade. Muito bom. A gente percebe ali, né, quando, ainda dentro da pergunta, a gente percebe que quando Moisés questiona Deus fala assim, olha, vai lá e liberta o meu povo. Aí Moisés questiona, tá, eu vou lá diante do faraó e vou dizer que um Deus vai libertar. Quem eu digo que vai libertar? Quem é o Deus que está mandando eu libertar? Porque o próprio Moisés não sabia o nome. O nome de quem eu digo? E aí Deus responde para ela, diga para ele, o eu sou. Pronto. Acabou. O eu sou, quer dizer, ele não diz, né? Fulano, é isso, é aquilo. Não, o eu sou, diga que o eu sou foi lá e resolveu todo o problema. Teria alguma coisa a ver com... toda vez que aparece o nome de Deus, aparece o tetragrama sagrado. Tem isso também a ver? Porque eles não falavam o nome de Deus, toda vez que eles percebiam, porque era o tetragrama sagrado. Daí surgiu o Yeshua, é isso, pastor? É isso aí, na verdade, o tetragrama, ninguém sabe qual é a pronúncia do tetragrama. E aí, com o passar do tempo, os sinais maçoréticos foram sendo acrescentados, e aí algumas pessoas trouxeram aí como Iavé, e aí veio a tradução para o português como Jeová, e aí as pessoas vão acrescentando vogais e tantas porque outras coisas. Porque não tinha vogal, né? No hebraico não tem a vogal. Não tinha, e aí eles vieram acrescentando até chegarem a alguma coisa que seja pronunciável pelo ser humano, mas a gente não sabe e a gente não pode afirmar porque a gente não sabe. A gente sabe o nome de Jesus, que era Yeshua em hebraico, porque foi esse nome dado para ele ali em Israel, mas ainda assim significa salvação, não é um atributo, né? A missão dele ainda assim não é o nome dele. Tá certo. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa live aqui, mas a gente tem mais uma pergunta ainda, né, Fabiana? Vamos lá, a gente vai encerrar com essa daí. Acho que seu áudio não está ligado, Fabiana. Acho que você está sem o áudio aí. Liga o áudio aí para gente. Perdão. Pronto. Eu fecho aqui para, de repente, não entrar algum barulho externo. Nós tivemos um comentário aqui de uma pessoa, agora eu não vou conseguir voltar, porque senão eu vou perder aqui, mas ela comentou o seguinte, foi a Renata também, ela comentou o seguinte, que os escritos chineses, eles também, os escritos antigos chineses, eles foram encontrados falando sobre o nascimento e a morte de Jesus. Não sei se também fala da ressurreição aqui, a pessoa colocou, eu não me lembro, Renata, deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo encontrar agora. Mas a pergunta existem provas que confirmem a ressurreição de Jesus? Uma vez que a gente já falou um pouquinho aqui, introduziu um pouco esse assunto, como é que se consegue provar a ressurreição de Jesus? Eu me lembrei agora até de um filme, né, de um jornalista ateu, eu não me lembro agora o nome do filme, que ele fez uma investigação apurada, jornalística. Ele conversou com psicólogos, ele conversou com médicos, ele foi atrás e ele não conseguiu encontrar provas que contradissessem a ressurreição de Jesus. Todas as informações que ele encontrou mostraram para ele que sim, que Jesus ressuscitou. E a prova foi tão grande e aquela descoberta que ele fez foi tão relevante na vida dele que ele, que era um ateu declarado, ele se tornou um cristão. Então, como é que a gente pode explicar para uma pessoa
que, de repente, ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Como é que se pode explicar que a ressurreição de Jesus é um fato e ele é verdadeiro? Como é que a gente explica isso? Vocês estão no fogo aí, no fogo cruzado. Pastor Estilo e pastor se virem aí, não quero nem saber. Eu começo ou termino. Eu vou fazer uma introdução e vou deixar para o meu afilhado, o pastor Lucas. Eu vou dizer o seguinte. Quando nós lemos a Bíblia, e nós cremos na Bíblia, nós percebemos que todas as pessoas que comentaram o assunto, elas são unânimes em dizer que Jesus ressuscitou. Tá certo? A gente entende também que eles queriam, as autoridades queriam fazer disso uma coisa que fosse mentira. E eles até subornaram guardas policiais daqueles dias e tal, né? Agora, o fato de Jesus ter aparecido para os discípulos, e embora os discípulos fossem homens simples, eles eram homens sérios. Eles não eram hipócritas, não eram embusteiros, eles não eram corruptos como muita gente de hoje é, não é? Quando Jesus apareceu, eles reconheceram Jesus. 2 discípulos, Cleopas e um outro, estavam indo para uma cidadezinha chamada Emaús, pertinho ali. E Jesus começou a caminhar junto com eles. E quando depois eles perceberam que era Jesus, um falou para o outro assim, escuta, não queimava o nosso coração quando ele falava conosco? Não é? Depois, quando ele apareceu junto aos demais discípulos e disse, paz seja convosco, não é? Depois, quando ele apareceu junto ao mar da Galileia, que o Pedro foi pescar e não pegaram nada, e ele falou, joguem a rede aí eles pegaram, aí João falou para o Pedro assim, ó, é o Senhor. Eles reconheceram Jesus. Os anjos, em Atos, eles dizem assim, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é o mesmo Jesus vivinho, ele vai voltar. Claro que o inimigo, ele tem interesse em mentir as coisas de Deus, sabe? Ele não quer que as coisas de Deus se concretizem. E ele vai lutar até o final como uma serpente que tomou uma machadada no meio assim e quebrou o espinho, mas ela fica pulando ainda, não é? Até o fim ele vai espernear. Mas não tem como a gente deixar de acreditar de que a ressurreição de Jesus é um fato histórico, porque a Bíblia é história. Eu quero complementar a palavra, o que o pastor Estino acabou de dizer, ele disse a Bíblia é histórica, e eu gostaria até de, inclusive, trazer aqui um dado histórico. Existe um grande historiador que é muito respeitado nos estudos do Novo Testamento, chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo era um judeu, ele trabalhou ali como conselheiro de Tito, que era filho de um imperador conhecido chamado Vespasiano, né? Aliás, Tito também foi bem conhecido, e ele trabalhava com Tito, ele não era cristão, ele era judeu, e ele escreve, a pedido do Império Romano, algumas coisas interessantes acerca do que estava vivendo. Ele viveu o período da destruição do ano 70 ali, de Jerusalém, então ele vai escrevendo algumas coisas interessantes, e uma das coisas bem interessantes que ele escreve, eu vou até ler aqui rapidinho um pedacinho desse texto, para não ficar, para você entender na íntegra. Ele diz assim, havia nesse tempo um homem chamado Jesus, um homem sábio, se é lícito chamar de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no 3º dia, como os divinos profetas tinham previsto estas e maravilhas de outras coisas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Essa é uma prova histórica sensacional que Flávio Josefo descreve ali, a pedido do Império Romano. Está registrado que um não-judeu, historiador do 1º século,
extremamente respeitado, registrou nos anais da história do Império Romano que Jesus era o Messias aceito em Israel e que ele ressuscitou no terceiro dia. Então, nós temos aí também uma prova histórica, além do que o pastor Estina falou, que na realidade ele apareceu, pessoas viram, mas não só a Bíblia relatou esse fato. Flávio José foi um historiador do primeiro século que nem acreditava que ele era Deus, registrou a ressurreição dele também aí nos anais da história do Império Romano. Então, a gente Podemos ver consegue... aí... Desculpe, pastor, termine, conclua. É isso mesmo, não. A gente pode ver que existe tanto na Bíblia quanto na história. Então, veja, como que é interessante isso. Veja, ele não era cristão, como você disse aí, ele não acreditava na fé de Jesus, mas ele era fiel ao relato histórico, e ele faz esse relato. Agora, eu queria só comentar aí a pergunta da Renata. Ela falou que tinha o evangelho na China, e realmente nós não temos como comprovar, não temos prova, não temos material para isso, mas quando nós vemos os reis magos vindo do Oriente para adorar, e eles sabiam que Jesus ia nascer, ali é uma prova clara de que essa profecia de Isaías, a profecia de que o Messias viria e nasceria em Belém, ela chegou lá no Oriente, porque os magos vieram de lá, os reis do Oriente vieram de lá para adorar, e eles ficaram assustados quando chegaram perante Herodes, quando chegaram perante os reis ali, e ninguém sabia que Jesus ia nascer. Mas peraí, chama aqui os... Eles ficaram assustados, mas como vocês não estão sabendo disso? Então, existiam pessoas que realmente lá no Oriente já sabiam do nascimento de Jesus aí, tanto é que vieram para adorá-lo, né? Muito bem, estamos chegando ao final da nossa live aqui. Foi muito gostoso passar com vocês aqui esse tempo, pastor Estina e pastor Lucas. Foi gostoso. Parece que o tempo voa, a gente nem vê, já foi, né? A gente já acabou. Eu gostaria, então, de dar oportunidade para vocês darem as últimas considerações. Pastor Lucas primeiro, depois eu queria combinar pastor Estina fazer por último, e aí, pastor Estina, se puder fazer um fechamento, um convite, um apelo, aquele de evangelista que o senhor já sabe, e logo em seguida eu quero fazer um desafio para os dois, depois das considerações finais. Se vocês toparem o desafio, pode ser? Vamos lá, pastor Lucas, palavras finais aí, e aí tem o desafio de vocês hoje. Muito bem, pessoal. Foi muito legal ter estado com vocês aqui. Eu gostaria só de finalizar, então, né, como o pastor Jean disse, falando a vocês que a gente nunca vai conseguir, de fato, provar a existência de Deus como algo empírico, né, como algo palpável. Mas eu gosto, e pode parecer um tanto quanto clichê, mas eu gosto de pensar nessa coisa de que Deus é como vento, né? Que a gente não vê, mas a gente sente, aquela coisa toda. É meio clichêzão, mas eu gosto de saber que eu só vou ter a certeza da existência de Deus quando eu conhecê-lo, quando eu tiver contato com ele, quando eu descobrir quem ele é e quando eu puder falar com ele e ouvir a resposta dele. Eu hoje posso dizer com toda a convicção de que eu sei que Deus existe porque eu o conheço, mas eu não posso transferir a minha experiência com ele para ninguém. Portanto, para que a gente entenda mais e mais sobre a existência de Deus, eu preciso ter contato com ele e que a gente busque esse contato, que a gente alcance essa graça, né, de estar com ele. Amém. Pastor Estina. Que legal, filhão, pastor Lucas, filhão, pastor Jean, filhona, Fabiana, Deus abençoe muito vocês. Todos os que estão nos acompanhando nessa live, bênçãos para vocês. Vou dizer duas coisinhas rápidas. Uma delas sobre Deus. Eu poderia ter aqui na minha mão uma faca e uma laranja. E com calma descascar essa laranja, e você começa até a salivar, e só de pensar, né? E então abrir a laranja na metade e começar a chupar a laranja. E perguntar para você aí, você acha que a laranja está doce, está azeda, que laranja é, como é, não é? E você me diria assim, como eu vou saber se é você quem a está chupando, quem a está comendo, né? Eu queria desafiar você a se aproximar de Deus. Chupe a laranja e você vai descobrir que a laranja é doce. Deus existe e Ele está aí pertinho de você. A outra coisa, para terminar, é que Jesus vai voltar. Eu falei no começo uma frase que eu mesmo criei, a Bíblia é a mente de Deus, para que a gente possa entender o necessário para a salvação.
Mas eu tenho mais duas coisas sobre a Bíblia que não são minhas. A Bíblia é o livro das respostas. Se você não achar resposta na Bíblia, não vai achar em lugar nenhum. Pode achar mentira, mas resposta, não. E segundo, a Bíblia é o livro das promessas. Tem mais de 3.000. Ela começa com promessa lá em Gênesis 3,15. Ela termina com promessa em Apocalipse 22:20. Em Apocalipse 22:20, Jesus, pessoalmente, foi até a ilha de Patmos, onde o anjo estava ensinando João a respeito do Apocalipse. E, pessoalmente, Jesus falou para o João assim: João, certamente eu venho sem demora. Ele não mandou o anjo falar isso. Por quê? Porque as coisas importantes a gente faz pessoalmente. A gente não terceiriza. Jesus foi pessoalmente para dizer, certamente venho sem demora. O que é importante? Ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus. Não terceirize a comunhão. Tenha você comunhão. Por quê? Porque um dia Jesus vai aparecer aqui, cumprir a promessa que ele fez. Certamente venho sem demora. Quem é que ele vai levar com ele? Os amigos dele, as amigas dele. Porque os que não são amigos, ele vai dizer simplesmente assim, eu não conheço vocês. Então, como é que ele nos conhece? É através da comunhão. Comunhão diária, ininterrupta, pessoal. Tire um momentinho do dia, assim, para ficar com ele, né? Viu que no começo eu falei que Deus existe, porque eu tinha falado com ele há pouco? Eu falo com ele, e eu já escutei Deus responder, assim, de ouvir, assim, a voz do Senhor falando com clareza, mas eu já senti outras vezes no meu coração a impressão de Deus respondendo. Ele existe. E ele está aí, e Jesus vai voltar. E se você quiser se preparar para a volta de Jesus, estude a Bíblia, tenha comunhão com Jesus. Ele vai ensinar você as verdades necessárias para a salvação. E daqui a pouquinho não tem mais vírus, não tem mais pandemia, e nem aquele outro vírus perigoso, que é o vírus do pecado, não tem mais, e nós vamos todo mundo para a eternidade, tá bom? Vamos fazer oração, então? Que bom, maravilha, pastor, que bênção. Aí está o nosso desafio aí, pastor. Esses são dois desafios que eu gostaria de fazer para vocês. Primeiro vai para o pastor Lucas. Eu queria, se você topar o desafio, viu, pastor Lucas? Eu sei que você faz a bênção araônica em hebraico. Eu queria que você fizesse essa bênção para a gente. Esse é o desafio. Se você topar, a gente vai fazer, você poderia fazer para a gente. E gostaria que o pastor Estilo, então, terminasse depois com uma oração. E o desafio é esse, pastor, no final da oração, você fizesse o fechamento como você fazia com o texto da Voz da Profecia. Lembre-se, a voz é nossa. Fala. Isso aí. Tá bom. Fabiana, fala. Vamos dar, então, um recadinho para a gente terminar com essas bênçãos maravilhosas. Tem muitas bênçãos. Eu não quero falar mais nada depois disso aí, porque vai ser divino ouvir isso aí. Eu só quero dar um recadinho. Olha, as pessoas estavam perguntando aqui no chat quando vai ser a próxima live. E aí eu quero dizer para vocês que a próxima live vai ser em outubro, tá? Vai ser exatamente daqui 2 semanas, no dia 1º de outubro. E quem vai estar com a gente na live vai ser o Dr. Ricardo Vargas, que é nutricionista e que tem feito aí um trabalho muito bom na internet, orientando as pessoas a respeito de saúde, de alimentação correta. E a outra pessoa que vai estar aqui com a gente junto com ele é a Melissa Barcelos. Então, se você gostou dessa live e tem acompanhado aí a nossa série A Razão, com todos os temas e assuntos que a gente tem trazido, não perca a próxima live, porque ela também vai estar imperdível. Vai ser dia 1º de outubro, então, com o Dr. Ricardo e a Melissa Barcelos. Tá Você bom? lembra o tema, Fabiana? Lembra o tema? Olha, o tema, a gente está fechando o tema, mas vai ser algo em torno de fábrica de felicidade. Fábrica de felicidade, muito bom. Fábrica de felicidade. Só para vocês já irem imaginando aí o que vem pela frente, mas vem coisa muito boa por aí. E eu quero agradecer aqui a presença de muitas pessoas que participaram, os alunos do IPAI que estavam aqui escrevendo ali a série deles e tal, o nome, alguns amigos de perto, de longe, que também estavam ali colocando o nome, muita gente que participou,
a minha amiga aí, jornalista Renata, que mandou pergunta, mandou comentário muito interessante para a gente. A gente quer agradecer de coração a presença de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. E agora vamos aí nos deliciar, então, com as últimas palavras aí do pastor As Lucas. últimas bênçãos aí, então. Pastor Lucas, você primeiro? Ok, pastor Estina, então eu vou fazer a bênção sacerdotal, aí quando eu falar em nome de Jesus, eu não falo amém, eu deixo para o senhor continuar aí Tá a bom, oração senhor. final. Tá Então, bom, muito senhor. bem. Vamos lá. Deus nosso e Deus de nossos pais, abençoa-nos com a tríplice bênção mencionada na tua Torá. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav eleicha vihuneika, Yisa Adonai panav eleicha ve'asem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Que privilégio nosso te conhecer, te amar, te servir, e que privilégio nos prepararmos para muito em breve te encontrarmos nas nuvens dos céus e irmos para a eternidade, onde o aprendizado nunca cessará. Louvado seja o teu nome. Obrigado por esse momento gostoso juntos aqui, os teus filhos, as tuas filhas. Nós queremos ir para o lar, queremos sair desse mundo aqui de tristeza, de sofrimento, de lágrimas, de morte. Nós queremos ir para aquele mundo que João viu no Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Permita que a nossa vida seja uma vida de comunhão, que nós sejamos fiéis e leais até o final. E terminamos dizendo as palavras que muitas vezes foram ditas. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Amém. 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 Abraço, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, boa noite.